Olá, retornamos a mais um bloco sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Agora vamos falar das prerrogativas, o artigo 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Parágrafo único. Nos 4 primeiros anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por quem? Por profissional estranho ao seu quadro, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. Então vejam aqui algumas coisinhas importantes. A questão do período de 4 anos, quando se cria uma guarda municipal, durante os primeiros 4 anos é permitido que pessoas externas venham a comandar a instituição. Após, deve-se ser feito o comando por profissionais da carreira. Ponto número 1. Aqui nós tratamos sobre os cargos de chefia, os cargos de comissão da guarda, eles devem ser providos por membros efetivos do quadro da carreira. Antigamente era um verdadeiro cabide de emprego. Pessoas aposentadas de outras instituições se acomodavam em todos os cargos de chefias. Então esse aqui é o princípio da manutenção única estrutural da carreira, da estrutura funcional, evitando que venham os externos prejudicar inclusive o tipo de gestão e às vezes sim, nesse aspecto, militarizar a própria instituição. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira. Aqui, quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar que o Estatuto Geral das Guardas Municipais trata sobre carreira única de guarda municipal, com cargos, com níveis da carreira, diferente da legislação municipal de Curitiba, que trata carreira de guarda municipal, cargo único de guarda municipal, área de atuação e classes. Então, ao invés de trabalhar em cargos ou níveis de carreira, a gente fala cargo único, área de atuação e classes. Tomem cuidado para não fazerem esta confusão na hora da prova, porque se estiver perguntando do Estatuto Geral das Guardas Municipais, estão cobrando este ponto da carreira única. Se estiverem perguntando sobre a legislação municipal, estarão falando sobre o cargo de guarda municipal, mas o cargo único da carreira de guarda municipal. É meio complexo assim, mas basta lembrar o seguinte, que o Estatuto Geral das Guardas Municipais permite cargos e níveis. O Estatuto da legislação municipal da Guarda Municipal de Curitiba não permite. É cargo único, daí nós temos áreas de atuação e classes. Das prerrogativas ainda o artigo 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Quem que concede o porte de arma e quem suspende? O comandante. Então, suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Então, veja só, o porte de arma está descrito no Estatuto do Desarmamento, está mencionado tanto no artigo 2º quanto no 16 do Estatuto Geral das Guardas Municipais, vai ser reprisado em outras leis, inclusive na Lei Maria da Penha, e vai tratar sobre a suspensão e sobre a comunicação. E lá é curioso que nós temos um dispositivo que diz o seguinte, que o comandante que não suspender o porte de arma que foi feito a solicitação pelo Poder Judiciário, ele poderá responder por desobediência e prevaricação. Então, para a gente perceber que quem suspende é o dirigente. Quem concede o porte é o dirigente, ele pode suspender. E ele não precisa estar vinculado diretamente somente à decisão judicial. Pode ser a restrição médica,
pode ser por outro motivo, mas ele deve apenas tão somente justificar a adoção desta medida. Outro motivo seria o servidor estar depressivo, mas ele não está fazendo tratamento médico, ou ele está passando por uma dificuldade pessoal, talvez matrimonial, ou algo do tipo. Então, nesse sentido, às vezes é importante a gente proteger a instituição e o servidor, e retirar, suspender o porte de arma ou limitar o porte somente em serviço é uma das maneiras que a gente tem para evitar que aconteça um mal maior. O artigo 17 estabelece que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, deve destinar uma linha telefônica número 153 e uma faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guardas municipais. Essa é a regra geral no Brasil desde que iniciaram as guardas municipais em 1988, só mudou que antigamente era 1532 e agora ficou 153. O artigo 18 trata sobre a prisão especial. Então vamos lá. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Ou seja, após transitado em julgado, condenado o preso, ele é um preso comum como outro qualquer. Mas antes disso ele tem essa prerrogativa de ser recolhido em cela isoladamente. No estado do Paraná, nós temos o local destinado, então, assim como outros policiais, outras forças de segurança pública, ocorrendo algo dessa natureza, o servidor é conduzido para um local específico. Das vedações, a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica das forças militares quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Aqui sacramenta aquilo que nós falamos sobre a diferença que aconteceu em Curitiba. Curitiba, por um equívoco gigantesco, implantou a carreira de guarda municipal, que é o correto, implantou o cargo único de guarda municipal, quando ela deveria ter criado a carreira única de guarda municipal com os cargos. É o que acontece nas outras guardas municipais no Brasil. Só Curitiba que ficou diferente e ficou na contramão, inclusive contrariando a Lei 13.022, que é a legislação federal que trata sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Aqui nós vemos o que diz esse texto. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal pode utilizar denominação distinta das forças militares quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Ou seja, as guardas municipais, na sua estrutura hierárquica, elas podem ter postos e graduações, podem ter títulos, etc, etc. Nesse sentido, a gente percebe uma falha. Então, Curitiba fez cargo único, área de atuação, guarda, supervisor e inspetor, classes, terceira, segunda e primeira, exceção à regra, início da carreira, que tem a classe inicial. Da representatividade. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Como que funciona isso? O Conselho Nacional de Segurança Pública disponibilizou uma cadeira para o Conselho Nacional das Guardas Municipais. Então, nós elegemos os nossos representantes no Conselho Nacional das Guardas Municipais e esse representante integra o Conselho Nacional de Segurança Pública. E daí, no interesse do município, existe o Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública, que também tem sua participação, sua representatividade. Nas disposições finais, nós temos as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados preferencialmente na cor azul marinho. Exceção à regra é na cidade do Rio de Janeiro, que a Polícia Militar usa a cor que a Guarda Municipal usa em todo o Brasil, e a Guarda Municipal do Rio usa a cor caqui, que é a cor predominantemente utilizada pelas polícias militares em todo o Brasil. Aplica-se essa lei
a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. Somente aquela questão da eleição do ouvidor e do corregedor que eu não vi ainda sendo aplicada em nenhuma guarda, e essa questão da carreira ser carreira única e cargo de guarda municipal e outras graduações mais dentro desta carreira, que em alguns lugares, em específico a guarda de Curitiba, que não está aplicando. Mas o concurso de Curitiba você tem que lembrar: cargo único, áreas de atuação e classes. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Então, um breve relato dos fatos, assim, para a gente compreender consagradas, por que historicamente. Por quê? A primeira instituição de segurança pública no Brasil foi criada em 1775, que era o Regimento de Cavalaria, para fazer o transporte do ouro e das pedras preciosas que saíam do Brasil e ia para Portugal. Daí, quando a família real vem morar no Brasil, em 1809, em 13 de maio de 1809, nós vamos criar a Guarda Real de Polícia, que vai fazer a segurança das autoridades constituídas, ou seja, da família imperial. Por isso é Guarda Real de Polícia. A gente não deve desmerecer nenhuma dessas duas instituições, embora elas não fossem eminentemente instituição de segurança pública. A Guarda Real de Polícia, por exemplo, teve sua participação na primeira Constituição do Brasil, em 1824, teve sua participação na independência da República. Então, nós temos assim alguns atos heróicos que a gente não pode desprezar. Eis que quando Dom Pedro I sai do Brasil e deixa seus filhos, o imperador Dom Pedro II e as filhas, as irmãs do imperador, surge a regência trina provisória. Em 14 de junho de 1831, com a regência trina provisória, cria-se a primeira instituição de segurança pública no Brasil, denominada Guarda Municipal. Como era da regência trina provisória, foi conhecida como Guarda Municipal Provisória. Posteriormente, em 18 de agosto de 1831, com a nomeação da regência trina permanente, cria-se também a Guarda Nacional, extingue-se os corpos de milícias, serviços de ordenanças e a Guarda Municipal. Mas essa Guarda Municipal não se extinguiu, ela permanece em vigência, porque a gente percebe em 7 de outubro de 1831 a revolta na Ilha das Cobras e o primeiro guarda perdendo a vida em razão da coisa pública, num conflito que teve entre os amotinados da Guarda Real de Polícia, que tentavam trazer o imperador Dom Pedro I para o Brasil, e os guardas municipais. Assim, em 10 de outubro de 1831, é recriada a Guarda Municipal. E, em razão desta recriação, passou a esta data ser considerada a data do Guarda Municipal em homenagem nacionalmente. Então, todo dia 10 de outubro a gente comemora o dia do Guarda Municipal. Tá. Vamos entrar na Guerra do Paraguai, a nossa guarda vai se reunir, vai ser criada as guardas policiais nas cidades que não são capitais de província. Essas guardas policiais com as guardas municipais reunidas viram os batalhões agremiados, viram brigadas. Essas brigadas militares vão combater na Guerra do Paraguai, e assim como elas estão voltando militarizadas do combate, porque só tínhamos a Guarda Nacional e a Guarda Municipal e Guarda Policial Municipal que se reuniam para isso. Quando elas estavam voltando meio que militarizadas, criou-se a Guarda Urbana. Depois de um tempo, se extingue a Guarda Urbana, volta a ter essa linha de ação. Eis que, pouco antes de entrar na República, o imperador percebe que nós estamos num momento muito crítico, uma questão militar que se desenrolou durante 5 anos consecutivos após a morte do Duque de Caxias. O que o imperador tenta fazer? Criar a sua guarda cívica. Ele cria
praticamente uns 45 dias no máximo antes da proclamação da República. Essa guarda cívica, depois da proclamação da República, ela acaba sendo feita uma reorganização em 1905, outra em 1910, e daí nós vamos ver outros nomes, outras denominações que vão surgindo. De guarda cívica nós passamos a ter a guarda civil. No Paraná, em 17 de julho de 1911, cria-se a Guarda Civil Metropolitana e assim por diante. Por isso essas denominações. As guardas municipais permanecem no Brasil em pleno vigor até a época de Getúlio Vargas, para ter uma ideia. E algumas conseguem cruzar os séculos ainda e vir até hoje, mas não são todas. Outras vão migrando, vão mudando o nome, a denominação e a atuação, mas esses nomes estão consagrados. Então, Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana tem uma história gigantesca e muito linda para se contar, por isso que se preserva esta denominação. Então, chegamos ao final do nosso material de estudo. Iremos agora fazer a aula complementar no próximo bloco e depois os exercícios. Um abraço a todos e até breve.